Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciados por Josefo na história dos judeus, escritas para o governador e apresentado ao imperador romano. Josefo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Josefo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver, e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos Velhos Decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podia usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios do templo, adotou-se a pessoa de Jesus como supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Essa crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Essa crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus, e gentios também, não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica, que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade, que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos atrás. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me ao templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiadamente teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade, que marcou seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo ansioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou 2, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era agente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo-o e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características da juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor.
Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra que os anciões judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado a minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti muito entusiasmo com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para um debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isso me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para o melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Meu batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade levou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto.